Bom, esse vídeo aqui não tem nenhuma pegadinha do tipo não faça técnica X sem antes ver este vídeo. Não tem nada disso. A recomendação aqui ela é bem direta. É não faça inversão. Simplesmente não faça. Eu vou tentar explicar por quê, para que todo mundo entenda. E esse assunto ele é um pouco mais sério do que parece por vários motivos. Um deles, e talvez seja o principal, é a irresponsabilidade dos sistemas modernos ao lidar com técnicas tântricas. Então vamos lá. Primeiro, vamos situar o que são as inversões dentro do yoga. As inversões, vocês devem conhecer Viparita Karani, Sirshasana e Sarvangasana. São as três inversões clássicas dentro do yoga. Todo mundo já deve ter visto alguém realizando essas técnicas. A mais simples, sem dúvida, é Viparita Karani. Depois vem Sarvangasana, que também é fácil. E depois o Sirshasana, que é o mais difícil, que é a inversão sobre a cabeça. Acima de Sirshasana, nós nos deparamos também com Niralamba Sirshasana, que eu não recomendo que ninguém sequer tente fazer. Isso aparece em alguns devem ter visto em fotografias, mais por exibicionismo do que propriamente como algo que se recomende fazer. É extremamente arriscado e, enfim, eu não recomendo que ninguém faça. Se eu não recomendo que ninguém faça inversão, recomendo menos ainda que se faça Niralamba Sirshasana, porque se trata de uma técnica, obviamente, extremamente perigosa. Essas inversões elas têm sido praticadas nos sistemas posturais modernos, né, nos sistemas de ginástica mística, como posturas. Então é algo que você faz por 1, 2 minutos, desfaz, encerrou, acabou. Não é sequer um asana. É apenas uma prática postural, como tantas outras práticas posturais que se consagraram nos sistemas modernos. Então, o primeiro problema da prática de inversões começa aí. Ninguém pratica da forma correta. Qual é a forma correta de se realizar inversões? Primeiro, reconhecê-las tais como elas são. Uma inversão, ela não é apenas uma postura corporal. Não é apenas um asana. É uma postura corporal que, dependendo de como for praticada, pode se tornar um asana, que, dependendo de como for integrado no seu processo de prática, no seu processo de aprendizado, pode se tornar aquilo que as inversões são originalmente, que são mudras. Toda inversão, pelo menos dentro da tradição que inventou as inversões, toda inversão é um mudra. Então, se vocês pegam lá a lista de mudras do Hatha Yoga, vocês se deparam com uma lista grande de mudras, mudras feitos com o corpo, feitos com a mente. E lá no meio vocês vão encontrar Viparita Karani. Viparita Karani é um nome dado à inversão, simplesmente. Se a gente for traduzir Viparita Karani, a gente vai encontrar alguma coisa como atitude invertida. Seria uma tradução mais próxima, uma tradução um pouco mais literal. Sarvangasana é uma das posturas que podem ser utilizadas para se realizar Viparita Karani. O Sarvangasana é a inversão sobre os ombros. O Sirshasana é outra postura que pode ser utilizada para se realizar Viparita Karani. Então, Viparita Karani Mudra é um mudra, o nome já está dizendo, e existem algumas posturas corporais que podem ser utilizadas para se realizar esse mudra. Existe também, né, uma postura que é talvez a mais fácil, como eu falei, que é o próprio Viparita Karani Asana, né, que é o nome que é dado nos sistemas modernos. Não é sequer um asana, porque é realizado como uma prática postural apenas, que seria uma inversão sobre os ombros, né, ou seja, uma simplificação de Sarvangasana, sem a exigência de se estender o corpo inteiro, né, de esticar o corpo, mantendo o apoio sobre os ombros.
Então é uma simplificação de Sarvangasana, é a postura moderna conhecida como Viparita Karani ou Viparita Karaniasana. Por ser um mudra, Viparita Karani exige pleno domínio de duas técnicas que também são muito mal entendidas. Uma delas é o asana e a outra é o pranayama. Então, quem retoma ali aquela explicação que eu já passei sobre a Chaturanga Sadhana, a prática dos 4 passos dentro do Hatha Yoga, vai lembrar que a sequência é asana, pranayama, mudra e laya. E lá naquela explicação eu também falei que para você realizar uma técnica, você tem que ter realizado a anterior. Ou melhor, para você começar o seu treinamento em uma técnica, em um conjunto de técnicas, você tem que realizar, tem que concluir e chegar ao pleno domínio do conjunto anterior. Então, por exemplo, se você vai realizar pranayama, qual é o conjunto anterior? É asana. Então você tem que realizar o seu treinamento de asanas, dominar as sadhanas exclusivamente de asanas. E uma vez que você conclua o seu treinamento de asanas, você está pronto para iniciar o aprendizado de pranayamas. Antes de concluir esse treinamento de asana, você não começa a fazer pranayama. Você sequer vai pensar em pranayama. Você vai colocar toda a tua energia na prática dos asanas, no aprendizado dos asanas, no domínio dos asanas. A mesma coisa vale para os mudras. Se você não domina pranayama, se você não concluiu o seu treinamento de pranayama, você não está pronto para fazer mudra. Você não tem o preparo energético para fazer mudra. Não faça mudra sem dominar pranayama, não faça pranayama sem dominar asana. E é basicamente por isso que você não deve fazer inversão. Se você não tem o pleno domínio de asana, se você não tem o pleno domínio de pranayama, você não tem o preparo físico, mental, energético, prânico no caso, para entrar nos mudras. Aí o que acontece na maioria dos casos? A pessoa se depara com a prática de posturas invertidas, não sabe que aquilo é um mudra, não sabe que precisa ter dominado pranayama e asana para fazer aquele mudra e vai fazer mesmo assim. E aí dá problema. Não consegue fazer, se frustra, ou consegue fazer e se alegra, né? Fica exultante porque conseguiu, porque venceu um desafio. Ou seja, aquela prática ela é conduzida, né? A prática da inversão é conduzida como um exercício de quase como uma brincadeira. Uma atividade física desafiadora que serve para ser conquistada, né? Para ser, enfim, um desafio que se coloca e vira uma espécie de um troféuzinho dentro da sua prática de, entre aspas, yoga. Então, resumindo, né, na melhor das hipóteses, quando a pessoa consegue fazer aquilo com segurança, com conforto, consegue permanecer um pouquinho, aquilo vira uma brincadeira. Vira um troféu, uma conquista, que alimenta o ego e que, consequentemente, afasta a pessoa da realização mais importante do yoga, que é o aquietamento, é o silêncio, que vem pela meditação. Na pior das hipóteses, ou nas piores hipóteses, a pessoa pode se machucar, porque não se equilibrou, caiu. A pessoa se frustra, não consegue fazer aquilo de jeito nenhum, aquela inversão de jeito nenhum, acaba se aborrecendo, se desanimando até com a prática daquilo que ela vinha fazendo como yoga. Então, isso também causa agitação mental, que é o que a gente procura evitar no yoga. E, enfim, nos dois casos, os resultados nunca são muito bons. E isso é explicado principalmente pelo fato de que a pessoa fez a inversão da forma errada. Fez a inversão de formas que não têm a menor relação com o yoga. E por ter feito a inversão desta forma,
ela se desconectou das técnicas que criariam todo o preparo físico, respiratório, energético, mental, emocional, que possibilitariam a realização daquela inversão como um mudra. Deu para entender qual é o lance aqui? Então, qual é a minha recomendação em relação às inversões? Primeiro, não faça. Segundo, se você dispõe de um guru, né, se você dispõe de uma pessoa apta a orientá-lo dentro da trajetória da Chaturanga Sadhana, dentro do yoga tradicional, você vai ter condições de entender o sentido daquela inversão dentro desse conjunto de práticas e provavelmente vai ter melhores condições de chegar a ter o preparo necessário para entrar nos mudras, e lá naquele conjunto dos mudras, uma das técnicas é o Viparita Karani Mudra, que é a inversão. E aí, estando pronto, por meio de asanas, por meio de pranayamas, passou por esse processo, dominou essa base, você consegue entrar nos mudras e realizar aquela inversão, o Viparita Karani Mudra, com absoluta segurança, com a plena consciência de por que você está fazendo aquilo, e aquilo realmente vai servir para você continuar, de repente passar para os layas e entrar nos estágios mais elevados da meditação. Lembra por que é que você está fazendo isso tudo? O que é que te leva a fazer uma técnica? É só a sensação gostosinha de ter, enfim, dominado uma técnica, vencido uma técnica? Não é uma guerra, não é uma batalha. É uma trajetória rumo ao silêncio. É uma prática constante, diária, que precisa ser gentil para as suas capacidades e aptidões e que deve levar você ao silêncio da meditação e deve levar a sua meditação a níveis cada vez mais profundos. Uma vez que você se lembre do sentido do que você está fazendo, fica muito fácil entender por que é que eu não recomendo que você faça inversão. E fica fácil entender qual é a importância que a inversão tem nesse contexto todo e quando é que, de repente, você vai poder fazer a inversão como os yogis fazem.